Hey Loopers, eu sou a Angel e você está no Loucamente K-Popper. E o assunto de hoje é TVXQ. Bom, gente, eu vou contar pra vocês um pouco, então, da minha história com os meninos pra vocês. Então, vamos lá. Antes de tudo, lembrando sempre, não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar seu like e compartilhar o vídeo pra chegar a mais pessoas. Vem comigo pro vídeo, então. Bom, eu conheci o TVXQ lá no ano de 2014, na mesma leva ali onde eu conheci praticamente todos os grupos da segunda geração, ou a boa maioria foi ali entre 2014 e 2015, e no caso deles foi em 2014, né? Porque foi algo que acabou sendo natural. Começou com o Super Junior, foi o Girl Generation, depois passou por SHINee, e nisso eu caí dentro de um SM Tal, e dentro do SM Tal eu acabei, inevitavelmente, conhecendo os grupos da SM e solistas que tinham, né? E foi, acho que até nessa mesma época que eu acabei descobrindo que a Boa era a cantora do Super Junior, né? Cantora do Super Junior não, gente, do Inuyasha. Eu até me perdi aqui nas palavras. Mas aí, detalhes, curiosidades externas. Eu gostei muito, assim como eu gostei de todos os grupos da SM, né? Principalmente no meu começo ali no K-pop, eu tinha grupos pontuais que eu ouvia de fora, mas eu era bem ferrenha SM Stan, eu gostava muito dos grupos da SM, mesmo que eu não fosse do fandom, eu tava sempre ouvindo, né, com uma certa constância. E até hoje eu sou meio assim, mas naquela época eu era um pouquinho pior. E eu ouvia, assim, bastante eles, como eu ouvia todos os outros, né? Só que eu fui realmente começar a me aproximar da sonoridade deles e da musicalidade deles, assim, de coração, foi a partir ali de 2018. Eu até cheguei a comentar, no top daquele ano, foi o primeiro ano do canal, né? A gente lançou em 2018, em agosto. E no top daquele ano eu comentei o quanto eu tava cada vez mais próximo do TVXQ, eu cheguei a comentar lá. E eu comecei a me aproximar muito da sonoridade deles naquele ano. Acho que até porque eu já tava começando a mudar de fase, naquele ano foi o ano que eu fiz 30, né, então eu não sei, eu tava amadurecendo o meu gosto musical e eles encaixam perfeitamente nesse tipo de gosto, tanto que é o gosto que eu tô tendo hoje em dia, né, mas lá eu tava começando com isso e fui me aproximando aos poucos, mas eu acredito que assim, que o que me pegou realmente de vez foi aquele reality que eles fizeram junto com os meninos do Super Junior, inclusive eu deixo o nome aqui embaixo pra vocês, tá? Porque eu vi o quanto eles são próximos e são amigos. Eu já sabia que o Uno era um dos melhores amigos do Do-hye, né, junto com o Won-hyuk. Mas, assim, poder ver realmente eles interagindo, porque eu não tinha tanta oportunidade de ver que não é um grupo que lança tanto conteúdo, assim, pelo menos não chega até mim, né, inclusive se tiver conteúdos deles, podem me mandar, porque eu tenho uma dificuldade tremenda de achar. E ver eles interagindo assim foi muito gostoso, né? Foi algo que me acalentou, eu já tava muito próxima musicalmente deles, né? Só que eu tinha uma questão com isso, eu cheguei até a comentar nesse mesmo vídeo, né, que eu mencionei, que eu não achava justo me dizer Cassiopeia, porque eu não tinha esse mesmo apego com os outros três meninos do JYJ, né? Porque, querendo ou não, o fandom ficou unificado. Eu cheguei a explicar isso no dia. Ficou como o mesmo fandom, são dois grupos com o mesmo fandom, porque originalmente eles eram 5, né? E eu não sentia que era justo eu me dizer Cassiopeia sem ter esse mesmo apego com os outros três. Eu sempre tive as minhas questões aí de ser metódica, então, né? Isso me atrapalha às vezes. Mas, ao mesmo tempo que eu tava muito já apaixonada pela dupla, né, TVXQ, eu tinha essa questão de será que eu assumo, né, porque não é justo. Até eu achava que, assim, porque toda Cassiopeia que caía na minha mão, entre aspas, assim, todas a que eu via na minha frente, elas eram sempre muito OT5, né, elas eram aquelas Cassiopeias raiz de antes deles separarem, né, eu nunca tinha encontrado com outras como eu, que já tinha conhecido eles como dupla, porque quando eu conheci eles já eram dupla, eu conheci eles em 2014, eles já eram dupla, né? E era uma questão pra mim, com certeza. E foi quando eu comecei a ver, nesse meio tempo, ao longo desse ano de 2019, que eu comecei a ver Cassiopeias do meu tipo, que eram pessoas que tinham conhecido eles como dupla, e que tinham se afeiçoado a eles como dupla, a sonoridade deles da dupla, não tanto do grupo OT5 original, porque a sonoridade mudou um pouco, né? Mudou bem entre o grupo de 5 e a dupla.
e que era o Cassiopeia pela dupla, né? Eles apoiavam ali, davam seu suporte ao JYJ, né? Divulgavam também, ajudavam, mas eles não tinham esse mesmo apego que eles tinham na dupla. E eu me identifiquei muito com isso. Eu falei, poxa, né? Por que só eu tenho que ficar assim me segurando, né? Não é justo nem comigo, porque quando eu conheci eles, eles não eram mais os 5, né? Eles já eram a dupla. Aí foi nessa conversa, foi um ano inteiro aí de 2019, que acabou em 2020, então em janeiro, que foi o primeiro ano, o primeiro fandom do ano aí que eu acabei assumindo. Assim que virou, eu falei, agora eu posso me assumir Cassiopeia. Agora eu posso me assumir. Já virou o ano, né? Porque eu já tinha assumido alguns fandoms ao longo do ano, nesse meio tempo, né? Mas foi aí, então, a partir de janeiro de 2019, de 2020, desculpa, o que deu aí 3 anos e 5 meses de fandom que eu tô. O meu bias, no caso, é o Yuno, e é o Yuno desde sempre, desde que eu conheci ele. Ainda quando eu tinha um pouco mais de contato ali com os 5, né, quando eu pegava o material deles, né, o Jejun seria o meu segundo bias dentro do OT5, mas separadamente o Jejun, então, é o meu bias do JYJ e o Yuno é o bias do TVXQ. Falando então um pouquinho sobre a minha rotina com eles, eu tenho como música favorita, na verdade, 2. Uma é, obviamente, Mirotic, né? Mirotic é um hino atemporal, eu sou apaixonada nessa title, assim, loucamente, eu sei cantar ela, sei fazer fanchant, eu sei, né? E também Off-Road, que é uma B-side, eu sou muito apaixonada, inclusive essa música eu descobri lá naquele SM Star, no joguinho, eu descobri por lá e nunca mais parei de ouvir, foi antes da época de eu estar no Cassiopeia, foi quando eu ainda só ouvia eles como ouvinte casual, e eu acabei descobrindo lá e viciei demais nessa música. Eles lançaram muitas músicas que eu gosto muito, mas Off-Road ainda é uma das minhas favoritas junto com Mirotic. Entre MVs, os MVs do TVXQ, eles são sempre muito bonitos, né? Muito fotográficos, muito conceituais. Mas eu pontuaria aí ou Something ou Spellbound aí pra ser o meu favorito entre os MVs deles. Coreografia, sim, é uma questão porque eu dificilmente pego uma coreografia inteira. Quando eu pego trecho, tipo refrão, essas coisas. Mas eu sei, assim, parcialmente dançar Mirotic. Eu já soube mais, agora eu dei uma esquecida. Mas eu sei ali trechos de Mirotic. Eu não tenho um álbum favorito deles, né? Como eu disse já algumas vezes, eu tenho dificuldade de me apegar em álbum porque eu tendo a não ficar sentando e ouvindo o álbum, a não ser que ele me prenda demais, né? Normalmente eu coloco os álbuns ali, por exemplo, eu quero ouvir tal grupo hoje. Eu coloco ali a playlist deles e fica tocando misturado, então eu não sei falar qual música de qual álbum, né? A não ser que seja, que nem eu falei, casos muito pontuais. Então eu acabo não tendo um álbum favorito deles. Chip eu também não tenho, né, porque eu não sou de shippar de qualquer forma, seriam só os dois, né, mas eu realmente não sou de ficar shippando, não. Infelizmente, eu nunca tive uma oportunidade de interação com ninguém do TVXQ, nem de forma online, nem de forma pessoal, espero um dia poder ter. Bom, gente, foi isso, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho do meu lado Cassiopeia, lembrando que esse quadro é um quadro, né, como o nome já fala, e eu venho fazendo ele já desde 2018, inclusive tem anos já, onde eu vou atualizando, né, e colocando numa linha temporal com todos os fandoms que eu fui entrando ao longo desse tempo. Inclusive um comentário, como eu comentei já na última tier list, eu tô num processo aí de saída de alguns fandoms, não é o caso do TVXQ, eu ainda tô no fandom, mas muitos dos fandoms que eu saí foram fandoms que eu entrei no ano de 2020, porque eu falo assim que a pandemia acabou gerando muitas questões, cada um lidou de uma maneira, né? Eu, em nível pessoal, eu tive muita ansiedade por conta de eu trabalhar com eventos, e os eventos foram as primeiras coisas que pararam e as últimas coisas que voltaram. Nesse meio tempo da pandemia, eu fiquei aí mais de 2 anos sem conseguir trabalhar, e isso me gerou muita ansiedade, né? Então, cada um lidou com isso de uma forma, eu lidei entrando em fandoms. Então eu falo que 2020 foi assim de longe o ano que eu mais entrei em fandoms. Eu entrei em 22 fandoms só no ano de 2020. Só no ano de 2020, fora todos os outros. E depois que passou essa questão da pandemia, eu vi o quanto que eu tava usando os grupos e os fandoms como uma escora mesmo pra poder ficar bem, porque eu tinha que seguir a vida, eu tinha que fazer minhas coisas. Pode ver que eu mantive o canal, né? Eu continuei fazendo, gravando, e entrar em fandom me dava essa energia de empolgação de poder fazer as coisas, e depois que passou eu vi que assim, talvez eu não fosse assim tão do fandom, né? Eu era muito fã, admirava o trabalho, tinha um carinho, mas não era naquele nível de fã, né? Que eu realmente sou.
Por isso até que eu comecei a conversar comigo mesma e dar esse passinho pra trás com muitos fandoms. E muitos deles foi dos que eu entrei em 2020. Então eu já tô avisando pra vocês saberem, nos próximos vídeos vai ter os momentos onde eu vou falar que eu entrei, mas que eu não estou mais no fandom, tá? Só pra vocês não serem pegos de surpresa, justamente porque tem essa linha do tempo. Mas enfim, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e que sigam sempre aqui no canal com a gente. Até o próximo. Tchau, tchau!